Existe uma transformação silenciosa acontecendo agora, dentro de hospitais, laboratórios e até no seu próprio celular. Uma revolução que está mudando completamente a forma como doenças são descobertas, tratadas e até prevenidas antes mesmo de aparecerem. E o mais impressionante, essa revolução não depende apenas de médicos, mas de algo que até pouco tempo parecia coisa de ficção científica: a inteligência artificial. Neste vídeo, será revelado como a integração da IA está redefinindo diagnósticos, acelerando tratamentos para doenças como obesidade e Alzheimer, criando novas vacinas em tempo recorde e abrindo caminho para uma medicina que não apenas trata, mas regenera o corpo humano. E o que está sendo desenvolvido hoje pode impactar diretamente a vida de milhões de pessoas nos próximos anos. Para entender o impacto dessa transformação, é preciso começar pelo diagnóstico. Durante décadas, identificar doenças dependia de exames demorados, interpretação humana e, muitas vezes, erros difíceis de evitar. Agora, sistemas de inteligência artificial conseguem analisar milhares de exames em segundos, identificando padrões invisíveis ao olho humano. Isso significa detectar doenças em estágios extremamente iniciais, quando ainda há muito mais chances de tratamento eficaz. Em casos de câncer, por exemplo, algoritmos já conseguem apontar sinais antes mesmo de sintomas aparecerem. Essa capacidade não apenas salva vidas, mas também reduz custos e tempo, criando um sistema de saúde mais eficiente e preciso. Quando o assunto é obesidade, a abordagem também está mudando radicalmente. Antes tratada apenas como questão de dieta e exercício, hoje ela é entendida como uma doença complexa, envolvendo genética, metabolismo e comportamento. Com o apoio da inteligência artificial, médicos conseguem analisar o perfil completo de cada paciente, criando tratamentos personalizados. Além disso, novos medicamentos estão sendo desenvolvidos para atuar diretamente nos mecanismos de fome e saciedade do cérebro, oferecendo resultados muito mais eficazes do que os métodos tradicionais. Isso marca o início de uma nova era, onde o tratamento não é genérico, mas adaptado à biologia única de cada indivíduo. Já no caso do Alzheimer, os avanços são ainda mais impactantes. Durante anos, essa doença foi considerada praticamente incurável, com diagnósticos tardios e poucas opções de tratamento. Agora, a combinação entre inteligência artificial e novos estudos neurológicos está permitindo identificar sinais da doença muito antes dos sintomas se manifestarem. Isso abre espaço para intervenções precoces que podem retardar significativamente a progressão do problema. Além disso, terapias inovadoras estão sendo testadas para atuar diretamente nas proteínas responsáveis pela degeneração cerebral, algo que até pouco tempo parecia impossível. Outro ponto crucial dessa revolução está no desenvolvimento de vacinas. O que antes levava anos, agora pode ser feito em meses ou até semanas. A inteligência artificial analisa rapidamente o comportamento de vírus e bactérias, prevendo mutações e ajudando cientistas a desenvolverem vacinas mais eficazes. Esse avanço foi claramente observado durante pandemias recentes, onde a velocidade de resposta científica atingiu níveis nunca vistos antes. E essa tecnologia não se limita apenas a crises globais, mas também pode ser aplicada na prevenção de doenças comuns, tornando a imunização mais eficiente e acessível. Mas talvez o campo mais impressionante seja o da medicina regenerativa. Em vez de apenas tratar sintomas ou controlar doenças, cientistas estão desenvolvendo formas de regenerar tecidos e órgãos danificados. Isso inclui o uso de células-tronco, bioimpressão de tecidos e até a possibilidade de criar órgãos em laboratório. A inteligência artificial entra como uma ferramenta essencial nesse processo, ajudando a prever como células irão se comportar e garantindo maior precisão nos tratamentos. O resultado é uma medicina que não apenas prolonga a vida, mas melhora drasticamente sua qualidade. A integração dessas tecnologias também está mudando a relação entre médicos e pacientes. Com dados sendo analisados em tempo real,
decisões podem ser tomadas com muito mais rapidez e precisão. Aplicativos de saúde, dispositivos vestíveis e monitoramento constante permitem acompanhar sinais vitais e identificar alterações antes que se tornem problemas graves. Isso transforma o modelo de saúde, que deixa de ser reativo e passa a ser preventivo. Em vez de tratar doenças depois que surgem, o foco passa a ser evitar que elas apareçam. Além disso, a personalização se torna um dos pilares dessa nova medicina. Cada pessoa possui um perfil genético único, e a inteligência artificial permite que tratamentos sejam ajustados com base nessas características. Isso significa menos efeitos colaterais, maior eficácia e uma experiência muito mais direcionada para o paciente. O conceito de um tratamento para todos começa a desaparecer, dando lugar a soluções altamente específicas e baseadas em dados reais. Mesmo com todos esses avanços, existem desafios importantes. Questões éticas, privacidade de dados e acesso desigual à tecnologia são pontos que ainda precisam ser resolvidos. A mesma tecnologia que pode salvar vidas também levanta preocupações sobre como as informações médicas são utilizadas. Por isso, o desenvolvimento dessas soluções precisa caminhar junto com regulamentações claras e responsáveis, garantindo que os benefícios sejam amplamente distribuídos. O que está acontecendo agora não é apenas uma evolução da medicina. É uma transformação completa. A combinação entre inteligência artificial, biotecnologia e novas abordagens terapêuticas está criando um cenário onde doenças podem ser detectadas antes de existirem, tratadas com precisão cirúrgica e até revertidas em alguns casos. E enquanto essa revolução continua avançando, uma coisa se torna cada vez mais clara. O futuro da saúde já começou. E ele será muito mais inteligente, personalizado e eficiente do que qualquer coisa já vista antes. Mas existe um detalhe que pouca gente percebe. Enquanto toda essa revolução avança nos bastidores da medicina, ela também está silenciosamente entrando na rotina das pessoas comuns. Dispositivos simples, como relógios inteligentes e aplicativos de monitoramento, já utilizam inteligência artificial para analisar batimentos cardíacos, qualidade do sono e níveis de atividade física. O que antes exigia consultas frequentes e equipamentos hospitalares, agora pode ser acompanhado em tempo real. E isso muda completamente o jogo, porque o próprio paciente passa a ter um papel ativo no cuidado com a própria saúde, recebendo alertas antes mesmo de algo se tornar crítico. Essa mudança cria um novo comportamento. A saúde deixa de ser algo que só importa quando surge um problema e passa a ser monitorada constantemente. Pequenas alterações no corpo, que antes passariam despercebidas, agora podem ser detectadas com precisão. Isso inclui desde sinais iniciais de doenças cardíacas até alterações neurológicas sutis. A inteligência artificial cruza dados históricos com padrões globais e consegue prever riscos com uma precisão impressionante. Isso significa que, no futuro próximo, muitas doenças poderão ser evitadas simplesmente porque foram identificadas cedo demais para causar danos. Ao mesmo tempo, os tratamentos estão se tornando cada vez mais automatizados e inteligentes. Sistemas avançados já conseguem sugerir protocolos médicos com base em milhões de casos analisados. Isso não substitui o médico, mas amplia sua capacidade de decisão, reduzindo erros e aumentando as chances de sucesso. Em áreas como a radiologia e a oncologia, por exemplo, a inteligência artificial já atua como uma segunda opinião altamente confiável. E isso cria um cenário onde o diagnóstico não depende apenas da experiência individual, mas de uma base global de conhecimento acumulado. No campo da obesidade, essa automação também começa a impactar diretamente o comportamento alimentar. Plataformas inteligentes conseguem sugerir dietas personalizadas, prever momentos de compulsão e até ajustar recomendações em tempo real com base nas escolhas do usuário. Isso transforma o tratamento em algo dinâmico, que se adapta constantemente ao estilo de vida da pessoa. Além disso, novos avanços farmacológicos continuam surgindo,
trazendo soluções mais eficazes para o controle do peso, atuando diretamente nos mecanismos hormonais envolvidos na fome e no armazenamento de gordura. Já no Alzheimer, um dos avanços mais promissores está na combinação entre tecnologia e estilo de vida. A inteligência artificial não apenas auxilia no diagnóstico, mas também ajuda a criar rotinas personalizadas que estimulam o cérebro e retardam o declínio cognitivo. Exercícios mentais, padrões de sono e até interações sociais podem ser analisados para criar intervenções mais eficazes. Isso representa uma mudança profunda. Em vez de esperar a doença avançar, o foco passa a ser preservar ao máximo a função cerebral ao longo do tempo. Outro aspecto que começa a ganhar força é o uso de dados genéticos em larga escala. Com a redução do custo de sequenciamento do DNA, cada vez mais pessoas têm acesso a informações detalhadas sobre sua própria biologia. A inteligência artificial entra como ferramenta essencial para interpretar esses dados, identificando predisposições a doenças e sugerindo estratégias de prevenção. Isso abre caminho para uma medicina verdadeiramente preditiva, onde decisões são tomadas com base no que pode acontecer, e não apenas no que já aconteceu. E enquanto tudo isso acontece, os laboratórios continuam acelerando o desenvolvimento de novas vacinas. A capacidade de simular cenários biológicos com a ajuda da inteligência artificial permite testar hipóteses muito mais rapidamente do que antes. Isso não só acelera a criação de vacinas, mas também aumenta sua eficácia, já que os modelos conseguem prever como o sistema imunológico irá reagir. Esse nível de precisão pode transformar completamente a forma como doenças infecciosas são combatidas no futuro. Na medicina regenerativa, os avanços continuam desafiando limites que antes pareciam intransponíveis. Pesquisas com tecidos artificiais, engenharia genética e células-tronco estão criando possibilidades reais de reparar danos que antes eram permanentes. Lesões, doenças degenerativas e até envelhecimento começam a ser vistos sob uma nova perspectiva. E a inteligência artificial atua como um guia nesse processo, ajudando a entender como manipular células e tecidos com segurança e eficiência. No entanto, quanto mais avançada a tecnologia se torna, mais importante é a forma como ela é utilizada. A dependência de sistemas automatizados levanta questões sobre confiança, responsabilidade e limites éticos. Quem decide quando um algoritmo está certo? Como garantir que todos tenham acesso a essas inovações? Essas são perguntas que ainda estão sendo respondidas, mas que terão um papel fundamental na forma como essa revolução será implementada. No fim, tudo aponta para um cenário onde a medicina deixa de ser apenas reativa e passa a ser estratégica, preventiva e altamente personalizada. A integração da inteligência artificial, os avanços nos tratamentos de doenças complexas, o desenvolvimento acelerado de vacinas e o crescimento da medicina regenerativa não são tendências isoladas. Fazem parte de um mesmo movimento. Um movimento que está redefinindo o que significa cuidar da saúde. E à medida que essa transformação continua, a linha entre tecnologia e biologia se torna cada vez mais invisível, abrindo caminho para um futuro onde viver mais e melhor deixa de ser uma exceção e passa a ser a regra. Se gostou do conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal, que assim você me ajuda a concluir a meta de 1000 inscritos e até o próximo vídeo.